Olá, Conexão, ótima noite, tudo bem? Começamos mais um podcast. Hoje estamos com duas empresárias da região do Vale do Paraíba, né? Que estão se expandindo aí nível Brasil, né? Coisas grandes virão aí em breve. E elas veio hoje para bater um papo com a gente em homenagem ao Dia das Mulheres. Tá joia? Esse vídeo para você vai passar provavelmente dias depois, mas foi gravado no Dia das Mulheres. Tá bom? Então roda a vinheta, a gente já volta aí. Olá pessoal, voltamos. Eu sou o Kleber da Conexão Condominial. Hoje o papo é bacana. Hoje tem duas empreendedoras fortíssimas da região do Vale do Paraíba. Então a gente vai bater um papo legal falando sobre o tema empreendedorismo feminino e quais as suas dificuldades. Ó, legal, gostei desse tema. Bacana. Vamos se apresentar, por gentileza? Boa noite, Kleber. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu sou Lívia Cordeiro, uma das diretoras da Selva Zeladoria. Estou à frente, da parte de marketing da empresa e também cuido do posicionamento de imagem que a marca tem hoje no mercado. Boa noite, Kleber. Boa noite para todo mundo que está aí do outro lado. Eu sou Daniele Reine, sou mercadóloga por formação e sou consultora de imagem. Tenho duas empresas, uma agência de publicidade e propaganda e uma assessoria de imagem pessoal e corporativa. E ajudo as pessoas a atingir os resultados de vida através dessas ferramentas de imagem e marketing. Eita, responsabilidade que eu tô agora, hein? A mulher tem informação demais ali, gente, do marketing. Meu Deus, eu tô até com dor de barriga agora. Mas vamos lá, o papo vai ser legal hoje. Vocês já entenderam mais ou menos como é que vai ser a dinâmica do nosso bate-papo aqui. Hoje vai ser muito chique, gente, muito aprendizado. Eu vou arrancar tudo que eu puder de dica para vocês aí que querem empreender do outro lado. Né? Pensa num fato. Você está assistindo um podcast e você está ganhando de brinde uma assessoria de marketing, uma assessoria de empreendedorismo muito grande. Verdade. Beleza? Então tá bom. Como começou, Lívia, a sua trajetória de empreendedorismo na região aqui do Vale do Paraíba? Kleber, a minha trajetória no empreendedorismo começou desde muito pequena mesmo. O meu pai sempre foi empreendedor, então meu pai é um cara extremamente inteligente, criativo. E eu vi, eu cresci, na verdade, no meio de uma fábrica, que ele tinha uma fábrica e ele, como eu disse, ele era muito criativo, então ele criou um produto e dali do zero, dali do zero ele começou, a vida empreendedora dele. Então, a fábrica de início era nos fundos da minha casa. Então, eu cresci dentro dessa fábrica e vendo, ele empreender. E vendo a paixão do meu pai pelo que ele fazia, pelo que ele tinha, começou a despertar isso dentro de mim. E aí eu acho que enraizou mesmo, sabe? Falei, não, é isso que eu quero pra mim. Então, quero ter o meu próprio negócio, quero empreender, quero ter essa paixão pelo que faz, né? Então, no decorrer da minha vida, estudei, trabalhei, em empresas, mas sempre com aquela ânsia de ter o meu próprio negócio. Até que o meu último emprego, eu acabei indo parar numa empresa que tinha essa vertente de marketing, mas também tinha a área comercial. Então, eu vendia propriamente anúncios, Então, a gente vendia anúncios para os comércios e aí eles faziam um livrinho, um livretinho. Você foi a pessoa que deu spoiler pro Google criar tudo isso. Então. Quase isso. Entendi. E aí eles rodavam um livrinho assim e distribuía nos condomínios. Olha para você ver que coincidência, Já estava ali implantada no condomínio desde ali. Comecei a ver como é que funcionava o marketing dentro do condomínio desde aquela época. Acho que era o destino mesmo.
E aí então eu comecei a lidar com o comércio, comecei a lidar com os empresários na rua, comecei a entender como é que funcionava, né, realmente o mercado, né, na rua, e comecei a entender muito da área de marketing. Então, assim, essa última empresa que eu trabalhei realmente foi uma escola para mim. Então, trabalhei em São José, aí depois a Dani me indicou, a gente já veio juntas, né? Segura aí, já que você vai entrar na briga aqui, Dani. Daqui a pouco eu chego na parte da Dani, mas a gente está entrelaçada há muitos anos já. Bacana. E aí ela acaba me indicando para a franquia de Taubaté. Fui para Taubaté, fiquei mais uns 2 anos lá, também aprendi muito, então deu para ter uma ideia bem grande de como funcionava o mercado no Vale, porque daí eu fiz toda essa trajetória, né, aqui entre São José e Taubaté, acabei conhecendo todas as cidades aqui ao redor. E aí tinha uma amiga que ela também tinha um sonho de empreender e ela trabalhava na área de eventos. Eu também sempre gostei dessa área, então a gente uniu o que a gente tinha, eu com a parte comercial e com a minha vontade de empreender, ela com a experiência que ela tinha em eventos, e a gente abri minha primeira agência, que chamava Victorine Eventos, e era uma agência que promovia e assessorava eventos. Então, lá eu tinha as promotoras de evento, tinha seguranças, né? A gente vendia promotoras para representar marcas nos mercados, nos shoppings. Então, comecei ali. E aí, no decorrer desse tempo, conheci o meu marido. Ele já tinha a Selva Zeladoria. E a gente já tá há 12 anos juntos. Calma aí, Lívia, segura aí. Calma, é que você já tá eu começo a me empolgar. Ô, gente, volta aqui pra mim, pelo amor de Deus. Falar, né? Nossa, disparou agora, calma. Comecei a me empolgar com a história. Calma com o bate-papo, tá bom, segura aí. É que são muitos anos, e aí a gente acaba se empolgando quando começa a relembrar. Muito top, Lívia, segura, calma aí. Tá. Tem muita coisa boa. Já que a gente Chegou retorna. no Guilherme, já para, calma. Tá bom, já que a gente volta, mas veio de lá. Veio lá do meu pai, lá atrás, pai empreendedor, que foi despertando essa vontade dentro de mim. Bacana. Segura aí, Dani, já vou voltar em você. Deixa eu falar os meus apoiadores aí, a galera que faz tudo esse bate-papo aqui acontecer. É só pra dar o gostinho, Lógico, né? segura aí, Dani. Um abraço lá pro Valdemar da Infinity Engenharia, pro pessoal da Aqua Show. Pessoal, você que não tem limpeza ainda no teu condomínio aí da parte de piscinas, tá? A Aqua Show atende legal, bacana, o pessoal de condomínio também. Faz uma cotação com eles lá, tá bom? Fala que é da Conexão que tem desconto. Esse é o negócio. Doutora Marcela Godin, do Michelene Godin, também muito parceira. Doutora está sempre junto comigo, a advogada nossa aqui também, top. Pessoal da Lorde Zeladoria, né, Vigilância, um abraço pro pessoal lá, pro Ivan e pro Wellington, um abraço para vocês. Pessoal da Garante, Juliana, lá de Taubaté. Pessoal de Taubaté, a gente tem uma audiência bem bacana. Você que passou por Taubaté. Continua, né? A gente tem uma audiência muito grande lá em Taubaté. Pessoal, bate um papo com a Juliana da Garante se o seu condomínio ainda não tem garantidora, né? Então, se você está com a dívida inadimplência alta, aí bate um papo com a Juliana. Integraliza, cliente da Dani aí, a Hilton, meu amigo, o homem que me manda os livros para distribuir para vocês aí, sindicato. Tá os dados do Instagram dele também aí na descrição do vídeo. Entre em contato com ele lá. Também é garantidora na região aqui de São José dos Campos e todo o Brasil, o Ailton atende. Tá bom? Fala com ele lá. Ponta firme, show de bola, cara. Foco Elevadores, um abraço pro Fabrício. É outro também aí que tá explodindo, viu? Onde você vai, você vê plaquinha da Foco Elevadores. Ailton é ponta firme. Um abraço para toda a equipe da JFM lá também. Pessoal que faz pintura em condomínio, os malucos da escadinha, né? Desce naquela escadinha, que lá tem que ser serviço de doido, né? Nossa. E eu não tenho coragem, não. Vocês têm coragem? Nem eu. Não dá, né? Pro Cláudio da Office, também lá, da administradora de condomínios. Bate um papo com ele lá, pessoal. Tem desconto bacana lá para quem é da Conexão. Pessoal da SG, higienização de estofados. Vocês, mulherada aí, gostam de dormir num colchão limpinho e bonito, chama o pessoal da SG lá, faz toda aquela lavagem. Gente, foram lá na minha casa, o negócio é coisa de outro mundo. Na hora que eu vi a cor das coisas, isso, porque meu sofá só tem 2 anos. Parecia que tinha 50. Falei, A meu gente Deus. acha que tá limpo, né? E não tá. E não tá. E um abraço para toda a equipe da Econdos. Econdos são meu parceiro aí, número 1 também.
Tá bom? E um abraço pro Guilherme da Selva lá, que liberou a digníssima para vir aqui bater um papo com a gente. Agora, segura aí. Nossa senhora, destravou a mulher aqui agora, ninguém aguenta mais. E aí, Dani, como começou a sua trajetória no mundo de empreendedorismo? Eu sei que a Dani também é desenrolada demais da conta. Uma puta de uma vendedora, né, tem um conhecimento muito vasto. Dá o show pra gente aí, Dani. Agora já chegou a minha hora de travar, né? Normal, faz parte do show. Bom, eu sempre fui muito criativa, desde muito nova. E a minha vida empreendedora... Pra ter uma agência de marketing tem que ser criativa, né? E a minha veia empreendedora, ela começou desde criança. Então, assim, eu sempre era muito criativa nas brincadeiras. Eu sempre fui muito intuitiva na hora de propor coisas e negócios dentro da família. Então, eu lembro de um episódio que certa vez me fizeram essa pergunta... E eu falei, gente, mas da onde começou isso, né? E foi aos 9 anos, quando eu chegava a propor para minha tia, né? Você tem uma sala enorme de taco. Quem aí é da minha geração vai lembrar, né? Então, assim, eu chegava a propor, eu pago X, você me paga X, eu faço a passagem da cera, e se você deixar usar a enceradeira, você ainda tem um desconto, porque o que eu amava fazer, eu ainda dava um desconto. Então, desde muito nova, eu me lembro empreendendo, dando aula para os meus primos nas férias, quando eles estavam de férias, né? Então, assim, hoje, eu basicamente faço isso. Eu dou aula e sou muito criativa. Então, dentro da agência de publicidade e propaganda, eu sou muito criativa. E para os clientes, eu auxilio eles com aulas e didáticas e ferramentas de um modo muito professora mesmo, né? No lugar de aprender, mas também de ensinar e conduzir o cliente com a imagem dele, no posicionamento da marca, como ele se vender melhor na imagem dele com comunicação, aparência, comportamento, para qualquer veículo que ele tenha o objetivo de ter resultados. Eu tenho até que tomar cuidado aqui, porque a Dani, como uma das minhas mentoras, ela vai estar me avaliando, né? Então é uma prova de fogo isso aqui. Pessoal, você que é síndico profissional, você ainda que não tem um portfólio de imagem, você que ainda não tem o seu Instagram. Hoje, pessoal, o Instagram vende. Só que se você não souber fazer o seu Instagram corretamente, você não vende. Você se atrapalha. Porque muitas das pessoas que vai procurar saber de você, ele vai procurar rede social. Com então, certeza. você síndico que não tem ainda um coach de imagem, um coach, fala com a Daniela. Ela vai deixar depois, no final, o telefone dela aqui para que vocês possam entrar em contato. Hoje, tudo dentro do mercado é composto por storytelling. Você tem que saber contar a sua história de começo, meio e fim. Hoje eu conversei isso com a Lívia. Sim. Porque hoje a gente vê muitos empresários da região que acham que eu vou criar o meu Instagram e vou explodir. Ele conversou muito com a Lívia, não, tá, gente? Vou fazer só um adendo aqui, os dois me ensaiando para o podcast, tá? Mentira, gente. E eu tava trabalhando. Então, eu vejo muito dessa forma. Tem muita gente hoje que tem Instagram, só que não tem uma continuidade de ideia. Ele monta o seu Instagram, uma hora ele fala de um produto, outra hora ele fala de outro, outra hora ele está no mar, outra hora ele está no centro. Ele não tem uma história, uma continuidade, uma timeline ali do seu Instagram. Nas palavrinhas isso que o marketing gosta de usar é branding. Para você para você estabelecer o seu branding, ou seja, contar a sua história, você precisa de ter os 3 Cs do branding, que é o quê? Clareza. Então, você tem que ter clareza naquilo que você está ali contando para as outras pessoas. Por que você faz, como você faz, por que a pessoa tem que comprar com você, como que a pessoa compra com você, onde a pessoa te encontra, né? Então, clareza é o ponto 1 desses 3 Cs. Segundo é credibilidade. Então, assim, sem credibilidade no mercado, não tem como você prometer e não cumprir, não estar presente, principalmente se cuidando de vidas alheias, né? O seu cliente do outro lado que esteja no condomínio, ele precisa muito dessa credibilidade. E o último C é a constância. Fazer sempre e fazer bem feito. Tá né? vendo?
que é a parte difícil, né? Tô fazendo o dever de casa certinho, gente. Constante, com credibilidade, para levar o melhor conteúdo para vocês. E com clareza. Por isso que eu tenho as melhores aqui. Então, tá vendo? Tô ficando bom. Pega rápido. Pessoal, entenda-se uma coisa. O foco hoje é a gente falar de empreendedorismo, mas essas dicas vai rolar durante o programa todo aqui, o bate-papo todo. Então fica atento aí. Você já curte, compartilha, fica atento, porque a Lívia também vai dar um monte de dica. Como você não quebrar. Nossa, tá? essa é difícil, porque hein? a Lívia é uma empreendedora que ela tem um ciclo contínuo. Ela não quebrou. Nunca. Então ela tem um ciclo. Ela pode nos ensinar isso. Porque a vida difícil do empreendedor é ele entender como ele vai fazer todo esse processo sem passar por várias crises, igual a gente passou recentemente, mas a gente se manter firme. Na verdade, eu acho que não é nem não quebrar. Pode acontecer. Eu acho que o que faz você ser um bom empreendedor, um empreendedor de sucesso, é você realmente renascer das cinzas. Porque pode realmente acontecer, como já aconteceu com outras empresas que a gente já teve, que a gente já empreendeu, que acabou que não deu certo. Mas dali a gente tira o melhor, né? A gente tira os aprendizados para a gente evoluir e aí sim se manter no mercado realmente. Porque o empreendedor ele pode não estar com uma empresa no momento, mas ele está sempre no mercado de alguma forma. E a gente sempre tem várias vertentes, né? Tem ali o carro-chefe, mas a gente quer alçar novos voos sempre, né? Hoje eu vou aproveitar. Hoje eu vou aprender muito. Vamos lá. Antes de chegar o Guilherme, na tua vida, teu esposo, chegou a Dani. Você não contou. Sim, foi. Quando a Dani Vamos chegou? voltar. Aonde foi que vocês se conheceram? Aonde começou esse empreendedorismo? Porque hoje vocês, querendo ou não, se empreendem junto também. Sim, né? a gente se ajuda, né? Isso. Onde começou, Lívia? Então, lá atrás, né, lá naquele guia que a gente trabalhava, eu fui convidada a trabalhar lá e a Dani já estava por lá. E aí já tinha aquele comentário que tinha lá uma vendedora top, né? Que a gente tinha que dar uma olhada nela, ou se espelhar, ou tomar cuidado, porque ela estava sempre na frente, lá na linha de chegada. E aí eu fui convidada, né, a trabalhar lá, então era uma coisa nova para mim, porque eu também era muito nova, mas como eu queria aprender, como eu queria alçar novos voos, né? Então eu falei, não, vou encarar esse desafio porque é um passo, né, a mais para minha jornada. E aí me apresentaram a Dani lá e aí eu comecei a dar uma olhada nela. Eu falei, essa é diferenciada, ela realmente sabe o que ela está fazendo. E aí um certo dia, acho que depois de um tempo já que a gente já estava lá, a nossa gerente colocou a gente para trabalhar juntas. Mas eu acho que o intuito da gerente era criar uma competição e eu não sei o que ela queria com aquilo. Mas no final das contas, a gente se tornou parceira. Então foi uma parceria de muito sucesso, porque aí a Dani já tinha uma experiência muito maior do que eu na época, né, de vendas. Então eu aprendi muito com ela e eu tenho certeza que ela também aprendeu muito comigo. Com certeza. E aí a gente criou uma amizade e criamos uma troca muito boa, profissional também. Então a gente trabalhou por muito tempo juntas, até que quando a gente saiu de lá, a gente saiu realmente para cada uma empreender no que mais gostava. E aí, Dani? O que você lembra dessa época aí de legal pra você contar pra gente? Então, eu lembro. Quais foram os perrengues chiques dessa época? Fala pra ele. Quer saber? Que a gente tá contando umas coisas em off. De sapato nos bastidores, que ele quer saber de todos, a gente não vai contar. Qual foi os perrengues, Dani? Bom, a gente não teve muitos perrengues, mas eu lembro de muita obstinação. Porque até quando a gente virou uma dupla, a gente... chegava uma época do ano que esse guia para condomínios precisava ser impresso. Então não tinha mais espaço para vender. Era mais ou menos a típica lista telefônica, só que ele era um guia mais elitizado porque ele era de papel colchê, tinha foto, era mais colorido. E a lista telefônica, o nosso ganho em cima da lista telefônica é que a lista telefônica era preto e branco, né? Então, a gente é dessa época, gente. Acredite se quiser, mesmo rostinho de 28 anos, tá aqui, a gente é dessa época. E aí, o que aconteceu? No final do ano, tinha um mapa
A gente vendia espaços dentro do mapa, porque as pessoas se localizavam por mapas de papéis. Tô falando, o Google veio daí, ó. Foi Google, pioneiros. E outros aplicativos aí de navegadores de Waze. GPS. Né? Então, ó, tá vendo? A ideia lá do passado nada mais é do que só informatizado. É verdade. E aí, com essa questão, eu ia fazer uma viagem internacional. E a gente tinha muito pouco tempo em relação às outras duplas. E eu falei assim, Lívia, a gente tem que fazer 3 mapas, porque eu preciso de dinheiro para poder gastar em euro lá fora, porque eu ia para a Europa. E aí eu falei assim, vamos obstinar aqui e a gente vai vender. Então a gente traçou uma estratégia. Então a gente trabalhava de manhã, de tarde e de noite, porque à noite também havia as pizzarias que ninguém olhava, vários outros ambientes que quem se limita a ser vendedor só de manhã e de tarde acaba não olhando para o resto do mundo, né? E muitas vezes a pessoa do condomínio mesmo que tá para contratar um síndico, ele tá olhando o Instagram desse síndico, esse portfólio à noite. E aí à noite a pessoa fala, não, já tá na hora de dormir, de jantar, não vou fazer stories nenhum. E ali ele tá perdendo ganho e visibilidade. Sim. Então por isso que a gente tem que estar constante nas redes. Bacana essa dica tua, Dani, dos stories. Por quê? O síndico, muitas vezes, ele acha que ele não precisa demonstrar tanto o trabalho dele. Tá? E isso daí eu acho muito produtivo. Você ir lá, mostrar o funcionário fazendo uma boa limpeza, cortando uma grama. Você está divulgando o teu trabalho. Ó, Dani, boa. Continua nessa pegada aí, porque você vai ajudar muito amigo meu síndico aí, que acha que tá no Mil Maravilha tirando uma foto por ano. E a gente muito, quando a gente tá num ramo que a gente acha que a gente não precisa aparecer, que a gente não precisa se mostrar na internet. Sim. Hoje em dia, tudo gira em torno de Instagram, de rede social, né, de Google. Então, a gente se engana muito. No meu ramo, eu até pouco tempo atrás, eu também tinha esse pensamento, mas a Dani abriu demais meu mindset quando ela virou pra mim e ela falou assim... Você já viu alguma... Gostei disso. Mindset. Não, eu sou do marketing, né? Fala chique demais, mas gente. Mas não é. Quando teve um dia que ela falou assim pra mim, você já reparou que nenhuma empresa de zeladoria trabalha de fato com o Instagram? Faz stories, faz vídeos, né? E aí eu falei, caraca, ela falou assim, se você começar, você vai ser a pioneira. Então, você tá esperando o quê? E você tem um monte de seguidor, né? A gente tenta, né? A gente tenta, mas estamos aí na mídia. Tem um monte de seguidor de zeladoria aí junto. Também. Aí foi aí que eu falei, não, quer saber? Ele só ri. Ele só vai jogando, é fogo no parquinho. Venha para este podcast e tente não dar as gargalhadas que a gente está dando. É verdade, a gente tenta se controlar, mas ele só vai jogando fogo no parquinho, né? Lógico, faz parte. Aí eu falei, caramba, é verdade, né? Assim, eu não vejo. Eu fiz até uma pesquisa, eu lembro na época que ela falou, falei, caramba, ninguém. E pontualmente tem alguns ramos que você olha e você fala, caramba, isso aqui não tem o que você divulgar na internet. São coisas. Tem. E aí, quando você abre realmente a sua mente, você fala, não, tudo tem. Se você for olhar, até funerária tem. Sim, claro. Porque E tem hoje, cliente, né? Então hoje, precisa ser vendido o produto, né? Antigamente, falava assim, né? Se você existe, você tá no Google, né? Sim. Quando o Google começou. Então, hoje, a sua vitrine dos seus negócios, daquilo como você entrega, é exatamente o seu Instagram, as suas redes sociais. E cada rede social fala com o cliente de um jeito. Então, não é só em cima do Instagram que a gente deve olhar, né? A gente deve olhar para o LinkedIn, porque ali você tem todas as suas expertises. Porque se eu fosse aqui me apresentar com todas as qualificações e estudos que eu já tive, a gente ficaria aqui o podcast inteiro. Porque a imagem em si aí, já bati tá tudo errado, viu, gente? A gente bate no microfone, faz som na mesa, terrível. Faz parte do show. E aí o que acontece? Dentro desse caminho, é muito importante a gente olhar para cada rede, como que cada rede se comunica. O Twitter é para você levar qual comunicação? Comunicação de momentos atuais. O que você está fazendo no momento em uma linha de tantos caracteres.
dentro e você mostra muito posicionamento ali, né? Tanto que o William Bonner, quando iniciou o Twitter, ele era pioneiro nisso. E ele já era uma autoridade no Jornal Nacional, mas o nome dele alavancou lado a lado, né? Com a rede que ele trabalhava, que era uma rede de canal de notícia nacional. Bacana. Ó, agora vamos chegar no Guilherme, gente. Agora vamos para essa parte. Pessoal, esse mundo é tão bonito. Até eu já mostrei isso pra Lívia. Antigamente a gente usava cartão, né? Cartãozinho para entregar pro seu cliente. Hoje eu tenho meu cartão. Eu só encosto no celular dele, tá todas as minhas informações. Você entendeu? Então, hoje o mundo tá muito moderno. Se você, que está do outro lado, empreendedor, que está com a sua empresa, não está indo legal, não pegar essa sacada, não pegar esses filhos, essas dicas bacanas que está chegando aqui agora, com 2 profissionais top do mercado, vocês não vão crescer nunca, gente. Essa é a verdade. Esse tipo de dica aqui deveria ser cobrado, não deveria nem dar de graça. A verdade é essa, porque é muita dica, né? Hoje, quem não está na internet, não existe. Com certeza. Não e a existe. palavra de ordem porque antigamente estudar muito, né? A gente mandava cartas. Quem hoje manda cartas? Qual foi a última carta que você enviou para alguém? Então, se você quiser até o se e-mail manter tá lá atrás, começando a ficar a estagnar, pra trás. com certeza. Por isso que hoje o WhatsApp já te oferece ferramentas de PDF, de documentação, disso, aquilo. Até pagamento. Para quê? Para que digitalização. você fique numa plataforma. Sim. Lógico, o e-mail ainda é forma de viabilização para documentação jurídica, reconhecimento jurídico, entre outras coisas. Mas assim, a gente tem que se atualizar, porque assim, quem compra com você hoje, essa pessoa, nitidamente, ela não tá na carta, ela não tá no panfleto, né? Que antigamente a gente usava panfleto, jornal, lista telefônica, eles não estão mais nesse lugar. Aonde que essas pessoas estão hoje? Essas pessoas hoje estão na internet. O veículo de conduta, que é o divisor, assim, que é o nosso concorrente direto de atenção, de visibilidade, é esse bonitinho aqui, ó. Que todo mundo quer o tempo todo, que todo mundo coloca notificação o tempo todo, e a gente tem que se policiar também para não ser sem educação, ficar olhando em outras redes, né? Eu falo hoje, por mim, se tirarem meu celular, não acaba a vida, mas pelo menos 80%. Parte dela. Uns 80% bagunça. Fica 5 minutos sem o Instagram, o WhatsApp funcionar. Pra ver. A gente entra numa loucura. Porque eu trabalho na área comercial. Sim. Eu vivo o celular. Né? O celular tem que estar ali a todo momento trabalhando. Ele trabalha. É a sua ferramenta, né? De trabalho. Então, se você não utiliza ele a seu favor, com o seu story, colocando o que você faz de interessante dentro do teu trabalho, você não vai vender nunca. Né? Essa é a verdade. Não, é verdade. Mas, vamos voltar ao foco, Lívia. Vamos voltar lá para a história do Guilherme. Como chegou a sua primeira sala comercial lá e você montou do lado da empresa do seu futuro esposo? Que na verdade a gente já namorava. E ele tinha acabado de mudar para um ponto maior. Cortando você, desculpa. Hoje eu achei muito interessante, tá? Na hora que você falou assim pra mim, fui vender para o Guilherme e ele nem deu bola pra mim. Verdade. Olha pra você ver isso, gente. Antes da gente namorar, ele já era anunciante desse guia que eu trabalhava. E aí a vendedora dele, ela saiu da empresa e eu acabei pegando a carteira dela. E aí eu fui atrás dele para renovar. Liguei para ele, conversei com ele e tal. Ele até que me deu uma atenção, marcou comigo. Eu falei, tá bom, vou aí pra gente conversar e eu te apresentar pessoalmente. Cheguei lá, quem disse que ele tava lá me aguardando? Tava nada, levei um bolo dele. Era pra ter sido o primeiro encontro que não rolou. Aí depois disso, eu acabei desistindo dele, porque eu tentei ligar várias vezes, não conseguia falar com ele. E aí, depois disso, eu acabei conhecendo ele por amigos em comum. Mas aí, voltando lá para a parte do empreendedorismo, eu já namorava com ele tinha um ponto, a Selva era bem menor, lógico, isso há mais de 10 anos atrás, ele tinha um ponto menor que ele estava vendo a necessidade de aumentar. E aí surgiu a oportunidade de alugar o ponto que a gente tem até hoje, ali na descida do Anel Viário, ali na Rua Guanahani.
E ele também, como ele também é um baita professor para mim, me inspiro muito nele também. Ele falou: não, vou arriscar. Ainda era muito grande, ainda era um ponto ousado para ele naquela época, mas ele falou assim: não, vou arriscar. E aí ele alugou. Com a cara e com a coragem, foi lá, alugou. Só que ainda tinha sala sobrando, porque ele queria aquilo ali para dar visibilidade para a empresa, porque realmente é um ponto que tem um fluxo muito grande ali de pessoas ali em todos os horários do dia. É um outdoor. É um outdoor. É um ponto que funciona como um outdoor pra gente. E aí ele ainda tinha muitas salas vazias e eu já tinha aberto a empresa, mas a gente ainda trabalhava, né, em casa, home office, né, como se diz hoje. E aí... Antigamente era trabalhar por conta, né? Era num quartinho, lá tinha um escritório dentro de casa. Hoje em dia é home office. Até nisso, né? Até no termo, a gente tem que se atualizar. E aí aí ele me ofereceu, ele falou assim: olha, eu tenho uma sala sobrando aqui, você não quer sublocar? Você faz a sua sala comercial aí, seu escritório e tal. E aí eu falei: caramba, conversei com a minha sócia na época, ela era um pouquinho mais medrosa, mas eu falei: não, vambora, a gente tem que arriscar. E o Guilherme também me inspirava muito nisso, ele sempre arriscou muito, né, até hoje. E aí eu falei: não, vamos alugar assim. Aí alugamos e ali a gente começou. E eu lembro que a gente não tinha móveis, eu falei: meu Deus, e agora? Como que a gente vai fazer? Como é que a gente vai receber as pessoas? E aí também é uma coisa assim que Deus também vai colocando as pessoas certas na nossa vida. E aí a gente tinha um amigo em comum que ele tinha uma marcenaria. Ele falou: não, eu faço tudo pra você aí, você paga do jeito que der, a hora que puder. Eu falei: não, então vambora. Aí ele fez todo o escritório. Vou até autorizar, faz um marketing do seu amigo. Meu amigo Dirceu, da Castelar e Movelaria, que hoje em dia também merece. Ele vai gostar de ouvir essa história, porque realmente foi de grande ajuda pra gente, né? E aí a gente mobiliou o escritório todo, ficou super legal, fizemos uma sala de reunião, uma sala de escritório para mim e para ela, e ali a gente começou. E aí a gente já começou bem, porque a gente começou atendendo multinacionais, já logo de cara. A gente fazia feirão automotivo, então a gente fazia feirão tanto em São José, quanto nas cidades do Vale, quanto para fora, no interior de São Paulo. Oh, saudade. Era muito bom, mas era uma loucura, ficava 3 noites sem dormir, ia de carro e voltava no mesmo dia, 2 horas de casa. Seus ganhos. E aí foi muito, assim, também foi outra escola pra gente. Eu acho que tudo que a gente passa na vida, todas as nossas experiências, todos os clientes que passam pela nossa vida profissional, agrega demais, a gente aprende muito. E aí a gente ficou ali, né, por bastante tempo, acho que 4, 5 anos mais ou menos. Só que aí começou a ficar apertado pro Guilherme, porque graças a Deus a Selva começou a crescer. Nisso a gente ia se casar. E aí eu falei: meu Deus, e agora? Como é que a gente vai fazer? Ou a gente muda daqui... Segura no casamento aí. Segura aí. Isso porque a mulher falou que não falava. Olha, né? Isso. Você viu? Tá vendo? Já tô relaxada já. Eu vou dizer pra você, isso porque falou que não falava, gente. Ó, eu vou dizer uma coisa. Eu acho muito bacana de você ter lembrado do Dirceu. Eu vou voltar lá no Dirceu. De você ter trazido a Dani. Porque foram pessoas que te ajudou no teu começo. Que agregaram foram pessoas profundamente. Foram pessoas que estão junto com você até hoje. Isso é muito importante. Por mais que você cresça, você nunca pode esquecer de quem te ajudou. Com de certeza. Quem esteve do seu lado lá atrás, de quem esteve com você lá na hora que você estava amassando o pão duro lá, muitas das vezes. Igual eu falo, o primeiro serviço que eu tive na área de vendas foi trabalhando pro saudoso Silvio Santos, né? Vendendo carnê de porta em porta. Né? E eu falo... Teve muitas pessoas ali que comeram um pãozinho com mortadela comigo na padaria e tomaram a tubaína. E eu era chefe do povo. Eu era o líder do povo. Mas eu tive muitos funcionários que chegavam lá na hora e falavam: poxa, o chefe, eu não tenho dinheiro para comer. Eu falava: vem cá, vamos comprar uns pão aqui, comprar mortadela. Quanto você tem? Eu tenho tanto. A gente juntava dinheiro, comprava, todo mundo comia. Ninguém ficava sem comer. Isso é muito legal. É você lembrar daquelas pessoas que também... amassou lá junto com você lá atrás. Então, e eu acho que isso é importante, né? Sim. Quando a gente começa, a gente conseguir parceiros para que nos ajude, né? Porque a gente precisa de começar de alguma forma. E normalmente quem empreende, de fato, a gente começa do zero mesmo, né? Então, isso é extremamente importante. Esse relacionamento que a gente vai criando com as pessoas e a gente levar isso lá para frente. Tá né? vendo? Isso que eu falo. Vem, Selva.
Vem. Olha eu vendendo. Mensagem subliminar, né? Vem, The Rose, vem também. Esse é vendedor. Esse é, viu? Dani, vamos lá. Meu Deus, agora é a minha vez. Senhor. Aonde o Ai, que cada hora que ele fala o nome, o coração vem aqui, tá? seu empreendedorismo começou lá na enceradeira da tua tia. Legal, top. E daí, como surgiu a primeira empresa? Como surgiu as ideias na cabeça de criar tudo que você tem hoje? Porque hoje você não tem só uma empresa de marketing, você tem toda uma trajetória por trás aí que você ajuda muita gente. Ainda falta você, viu, síndico? Entrar em contato com ela e fazer o teu papel direitinho, bonitinho de rede social. Fala com a Dani. Como começou tudo isso, Dani? Então, depois que a gente saiu desse... saí desse guia para condomínios, eu fui para uma multinacional que era uma lista telefônica muito conceituada na região, de páginas amarelas, e ela era uma multinacional que ela era muito formal. E eu não me vi encaixada ali, porque no guia de condomínios era uma empresa mais familiar, era uma coisa assim, você pode fazer aquilo, e lá não, você tinha que documentar tudo, você tinha que formalizar tudo, tinha que ser tudo por e-mail. E eu falava, gente, essa chatice não é para mim. Meu Deus do céu. Fora a criatividade, né, Dani? Porque lá no guia você podia ser bem criativa na hora de criar ali o que você ia divulgar. O anúncio, a gente ajudava o cliente a propagar a empresa dele. E ali não, era engessado. Era uma linha, 2 telefones. Igual o cara do podcast, endereço. assim, né? Ajudava o povo. Bem assim, tá vendo? E aí, eu comecei a me especializar em imagem. E aí eu comecei a estudar, eu terminei a faculdade de marketing, e aí o marketing, no primeiro semestre de marketing, eu odiava marketing com todas as minhas forças. Eu queria marketing, mas não era ainda o que eu queria, porque assim, eu odiava fazer conta. Eu abominava fazer conta. E marketing nada é sobre criatividade, para quem imagina isso. É sobre fazer conta. Quantas pessoas passam na frente do outdoor, quantas pessoas visualizam aquilo por minuto, quanto que você cobra aquilo do cliente, o quanto que você precifica em cima daquilo. Aí eu falava assim, gente, eu não tô me encaixando nisso aqui, mas eu falei, já comecei. Isso é vida de youtuber, viu? Vou terminar, né? O número já estava em evidência, não só com os seguidores, né? Com as visualizações, já aquela visualização indireta. Quantas pessoas passam na frente do outdoor? Quantos panfletos você tem que fazer por metro quadrado de bairro? Era isso, né? Porque existia a panfletagem muito forte no semáforo, em casa. Hoje que a gente tá nesse luxo, né? Esse marketing de luxo que ninguém pode receber um papelzinho no quintal que suja. Enfim, né? A ecologia também agradece, mas a gente tinha muita abundância antigamente, sem muito direcionamento, né? Era assim, era feito, mas sem muito pensar na natureza, sem muito pensar no todo, né? Hoje se sem pensa mais óbvio, né? Hoje a gente pensa muito mais o que vem por trás também, né? E eu até, o que você estava comentando antes, falando sobre o que a gente tem de acesso hoje em dia com o celular, né? O que simplifica a nossa vida, eu estava pensando aqui, eu sempre fui muito autodidata. Eu sempre, quando eu tenho algo que eu gosto, eu vou atrás, eu estudo, eu leio, eu pesquiso. Então, falando sobre as dicas, né, que você quer passar para o pessoal e tal, isso foi uma coisa que também que me ajudou muito. E é uma coisa que eu converso muito com o Guilherme. Às vezes as pessoas, ela tem aquela coisa enraizada. Eu sempre fiz assim. O Guilherme é o tipo do cara que pega um post 2 horas da manhã e manda pro vendedor dele e fala assim, fica ligado, hein? Ou manda pra agência de marketing, né? Manda pra agência de marketing. 2 horas da manhã. A hora que sobra um tempinho, mas é o que a gente fala, nossa empresa funciona 24 horas, então não dá pra eu ficar só trabalhando durante o dia, às vezes tem que rolar um noturno também pra ver como é que tá funcionando. Mas aí eu penso assim, a gente conversa muito sobre isso e a gente fala, a gente não pode pensar como era feito lá atrás e tava dando
dando certo. Eu mostro muito essa visão para eles, sabe? A gente tem que pensar como a gente pode aproveitar o que a gente tem hoje. Porque hoje a gente pega o celular, a gente tem acesso aos melhores profissionais, aos melhores cursos, aos melhores livros do mundo. Sim. Não só da região. Então a gente consegue criar uma bagagem muito grande se a gente quiser. E tem muita coisa gratuita também, não só cursos pagos. Então eu acho que quando a gente quer, né, e quando a gente gosta do que faz, a gente consegue fazer fluir assim com bastante naturalidade. Eu acho que o nosso bate-papo aqui tá muito glamouroso. Vamos começar a pesar esse negócio aqui. Meu Deus! Porque tá muito glamouroso. A gente tá falando de muita coisa boa. Hoje não é segunda-feira, o jogo da discórdia. Né? É dia da mulher. Hoje é terça de qualquer drama. qualquer perrengue. Lívia, empreender com todo esse glamour é legal. Mas essa fase de pandemia, o que passou lá na tua empresa? Como que foi passar? Porque eu sei que era atestado, parecia que estava chovendo, né? De todo canto. E você tem uma empresa hoje que você tem mais de 800 funcionários. Sim. Então, como que foi passar por esse... Estamos passando, né? Sim. Mas como que foi passar pela parte mais crítica? Eu sempre falo, a gente não vende um produto, né? A gente vende um serviço que é uma pessoa que faz aquele serviço em nosso nome. Né? Lógico que com muito treinamento, com muita supervisão, mas a gente depende daquela pessoa, daquele ser humano ali, carregando o nosso nome no peito e falando, olha, estou aqui pela selva, trabalhando pela selva. Quando a pandemia começou, eu acho que como todo mundo, a gente já ficou muito assustado e a gente já começou a prever, né? Aquela coisa, fazer número, fazer cálculo, meu Deus, como é que vai ser daqui para frente? Mas era tudo muito... a gente não tinha certeza de nada, né, do que ia acontecer. Então, foi surpresa atrás de surpresa. E quando começaram a chegar os atestados, né, que no começo tinha suspeita, já era 15 dias. Foi assim, a gente teve que contar muito com a colaboração mesmo de compreensão dos síndicos, porque foi uma coisa que fugiu realmente do nosso controle. Então, a gente... de todas as formas ali, a gente foi cercando, né, todos os nossos postos para não deixar ninguém na mão, mas assim, foi muito trabalhoso, foi muito intenso, né, ainda continua sendo, lógico que gradativamente foi diminuindo, mas a gente teve que ter muito cuidado, porque a gente tinha que se preocupar com o nosso colaborador que estava ali predisposto a pegar uma doença, que podia levar para a família, e a gente também tinha que se preocupar com as famílias dentro do condomínio que não podiam estar sem a segurança, né, de ter ali alguém ali controlando o acesso de todos que entram. Então foi um malabarismo realmente. Eu fiz um bate-papo com a síndica Renata, né? Um abraço para Renata, o último. Se você for olhar aí o último vídeo, né? Vou até deixar no card para vocês. O último vídeo que eu fiz com a síndica Renata, ela falou sobre isso. Porque ela tinha muita da turma que estava dentro do condomínio, era muito grande. Sim. Muitos dos funcionários tinham idade elevada. E aí a gente fica, né? E ela ela falou assim, foi um pânico, porque eu tinha que falar assim, fica em casa. Mas o meu condomínio tinha que estar limpo, tinha que ter segurança. E ao mesmo tempo, nosso ramo é um ramo, um ramo essencial, né? Que fala, era um serviço essencial. Então, realmente não podia parar. Só que era muito complicado. A gente vê essa situação de a gente querer, porque o nosso bem maior hoje é o nosso colaborador, é o que eu falei, a gente não tem um produto, a gente vende serviço, então a gente tem que cuidar do nosso colaborador, porque ele está ali levando o nosso nome dentro do condomínio. Mas aí a gente era uma via muito complicada para a gente poder lidar, então a gente teve que realmente estudar muito como que ia funcionar, o que ia acontecer, o que o governo ia proporcionar, o que a gente ia poder fazer para poder ali tentar deixar todo mundo um pouco, né, mais confortável e cuidar realmente de todo mundo, que é o nosso trabalho, né? Dani, como foi passar por essa crise lá? Então, praticamente a pandemia mudou o meu ramo, né? Sim. Ele mudou o meu ramo porque, assim, na assessoria de imagem pessoal e corporativa, ninguém queria lembrar que era dono de empresa. Né? Então, ninguém queria
atingir altos resultados. Só o maluco do Guilherme que foi pra cima com todas as forças. Não, é que o Guilherme é meu cliente, além de assessoria de imagem pessoal e corporativa, a Selva, né, em si, mas assim, eles sempre buscaram muito a agência. Então, assim, na agência mudou drasticamente, porque a gente ficou refém de profissionais liberais, né, que são profissionais de design, eles são profissionais autodidatas. O mundo, naquele momento, colocou o online lá em cima no topo. Então, assim, o tio da vizinha precisava de marketing, o fulano, cicrano, beltrano. Então, assim, eles tinham muito freela, jobs que são terceirizados, né? Então, assim, para que eu preciso estar dentro de uma empresa, sendo que a padaria está precisando de um logo? A padaria daqui não tem nem Instagram. E aí começou a prostituição do mercado, porque assim, quem não era profissional, né, era só designer, ele também estava fazendo um texto que não competia a ele escrever. E aí vinham os erros de português, vinham uma série de coisas que ele fazia para atender ali a demanda que estava existindo. Mas, ao mesmo tempo, dentro desse conflito todo, eu precisei fazer uma gestão diferenciada, entender que eles podiam ficar em casa, abrir a minha mente para compreender que o meu profissional, ele estava ali, todos os funcionários que trabalham comigo, eles atuam como microempreendedores individuais, eu não contrato CLT, porque eu já vejo que tem uma visão muito limitada quem quer trabalhar dessa forma, então não serve para trabalhar comigo, e essa é a minha postura de empreendedora desde sempre. Você faz, né, o profissional ele pensar como empreendedor. Sim. Isso é E extremamente potencializo importante, ele né? com as ferramentas Eu falo por mim. Eu trabalhei muitos anos com grandes empresas, né, por CLT, mas eu cheguei num ponto que eu falei assim, nossa, vamos fazer um novo? Quando surgiu o MEI, a primeira empresa, eu falei, vamos fazer um novo? Fui lá e montei o MEI. Me libertei. Até hoje ainda eu escuto muito o Flávio Augusto. Então, estabilidade não existe. Hoje eu entendo isso, que estabilidade. Eu tenho estabilidade porque eu estou registrado há trocentos anos numa empresa. Legal. A gente tinha agora, momento de guerra entre Rússia e Ucrânia, que tinha gente que tinha milhões e o dinheiro sumiu da conta. Acabou. Por quê? Porque foram confiscados. O teu patrimônio estava todo lá nos Estados Unidos e os Estados Unidos confiscou. Porque você é morador da Rússia. Estabilidade existe? Não existe. Não existe, né? Então hoje você tem que colocar na sua cabeça que ou você batalha e vai atrás, ou você não vai ter nada. Então, mas a diferenciação profissional que tem uma empresa, uma empreendedora que escolhe ter uma empresa com microempreendedores individuais, eles também têm que pagar o preço de elevar a mente dessa pessoa de funcionário, porque assim, como que você faz para você construir uma crença? Você repete aquilo várias vezes, né? Então, assim, se você acha que você não é capaz de você só microempreender, ser um microempreendedor individual, você construiu aquilo só sendo funcionário. Então, você vai ficar cara crachá, cara crachá, cara crachá o resto da vida. Agora, se você sai desse mesmo padrão de repetição e começa a colocar dentro da sua mente, eu tenho capacidade de me comandar, porque um microempreendedor, ele tem que fazer o cadastro dele sozinho, ele tem que aprender a tirar nota, ele tem que ter acesso aos computadores. E quem quer ter esse controle hoje? Ninguém. Ninguém. Porque Todo se mundo você quer não o bônus, paga, né? Só quer o bônus. Se ele não paga a DAS dele, que é do microempreendedor, se ele sofre um acidente, ele não tem direito. É porque eu vejo muito assim que a maioria que vai para esse lado, infelizmente, às vezes ainda não tem muito conhecimento de fato do que é ser um microempreendedor, que é realmente o que o nome diz, é um microempreendedor. Então ele tem as obrigações que o empreendedor precisa ter, né? Imposto, nota fiscal. Então eu já vi muita gente que vem com proposta de trabalhar como um MEI na empresa, mas ele não quer arcar com esse ônus, né? E aí quer deixar pra gente. E qual é a principal que o síndico deve ter muito? Porque a maioria dos síndicos hoje eles atuam como um microempreendedor individual, né? Ou eles têm a empresa deles, ou eles
eles atuam com Mas, na isso? verdade, é mais empresa. O microempreendedor, o síndico, não se qualifica. Não. Ele não se qualifica como microempreendedor. Então, ou ele monta uma Eireli, que hoje também já não tem mais, vou deixar no card também, tá, pessoal? A contadora veio aqui e explicou tudo isso daí. O dever de casa, a contadora explicou tudo. Então, o síndico, ele não pode. Ou ele emite o recibo autorizado pela prefeitura, né? Ou ele monta realmente uma empresa de prestação de serviço. Ele não consegue fazer hoje somente pela MEI. Antigamente conseguia. Antigamente conseguia. Então, eu não estou atualizada nessa área. Mas, eu parei no tempo do MEI. Mas, o microempreendedor, qual é a principal qualificação para você empreender? Se atualizar a todo momento. Sim. Né? Então, assim, antigamente era por carta, hoje é pelo WhatsApp. E tem gente que ainda é relutante em saber escrever, ter as técnicas, porque você tem que ter uma etiqueta ao falar no WhatsApp. Né? Não mandar áudio, documentar por escrito, porque isso são ferramentas que favorecem você numa negociação ou numa comunicação mesmo, né? Entre você e aquilo que você pretende atingir. Acorda, síndico, olha a dica aí. Ó. E isso é muito bacana. Eu penso comigo dessa forma. Por quê? Nós estamos dando consultoria de graça. Sim. Né? E é uma coisa que muitas das vezes eu busco muito pela internet. Eu gosto muito disso. Eu gosto de assistir podcast para aprender. Eu gosto de fazer cursos online. E muitas vezes a gente não vê umas dicas tão legais assim. E pegando esse gancho dessas pessoas que às vezes estão lá atrás pensando, naquela regrinha que tinha antigamente, sempre foi bom assim, vamos continuar assim. Agora, recentemente, a gente implantou na empresa o cartão de ponto online. Então, assim, a gente teve uma redução de papel, por exemplo, com o Olerite, que agora é tudo online, enorme. Fora os cartões, né? Que antes era aquele cartão, ia lá, batia o ponto, belezinha. Agora é tudo pelo celular, aplicativo. Ele tem aquele geolocalização, né? Sim. Então dá para saber se o funcionário está realmente no posto onde ele trabalha. Então é a modernidade vindo aí, né? E ainda assim, hoje em dia a gente ainda tem tanto funcionário como os próprios síndicos relutantes a isso, que querem ainda aquele sistema antigo. E eu acho que a gente também precisa aprender a usar a tecnologia a nosso favor, né? Porque a gente ter tudo isso fácil, com controles muito mais fáceis, com planilhas muito mais fáceis, a gente consegue, de fato, ver realmente como que está funcionando, né, o nosso condomínio, no caso, com os funcionários ali, a hora que entra, a hora que sai, atestados, não precisa se deslocar para levar atestado até o escritório, tudo ele consegue fazer online. Então, essa é uma parte, acho que importante, que eu acho que as pessoas, buscando mesmo esse estudo, entender os benefícios da tecnologia. Eu acho que isso é importante hoje em dia. Quem não se atualizou hoje para o mundo online, né? Até falo geral, síndico, falo para as pessoas da minha casa, da casa de vocês, que não se atualizou para o mundo online, não vai viver. Porque tudo, eu até comentei outro dia com o pessoal lá do serviço falando disso. Eu faço compra pela internet. Eu também, o tempo todo, tudo. Eu não vou no mercado mais. Mercado, farmácia, não né? vou mais. Nada, a gente não vai mais. Tudo que eu faço é online. Então, se você não se atualizar nesse mundo online, da mesma forma que eu vivo do mundo online e vocês vivem, tem um monte de gente que vive. Aí, se você é uma pessoa, que você é um empreendedor, que você é um síndico, que você ainda está no mundo do offline, não vai rolar, gente. Na próxima eleição vai vir o espertão da internet e vai tomar o seu cargo. Né? Então, ou você se atualiza para o mundo digital, porque a pandemia fez isso com a gente. Isso que eu ia falar, a gente avançou anos, né, com a pandemia. Sim. Nesse mundo digital. Então, a gente também tem que ser rápido, né? Porque senão a gente perde demais com isso. Como foi o crescimento lá, Dani, de clientes por causa da pandemia? O povo querendo aprender a mexer, o povo não sabia mexer com internet. Como que foi isso? E você tem que ensinar do zero para muitos. Então, foi bem... Eu passei complexo. lá também, por lá, viu, gente?
Foi bem complexo, porque assim, muitas pessoas você tinha que ensinar assim, esta bolinha você aperta para fazer o stories, né? Assim você faz assim, aqui você não pode fazer assim, porque senão já vai publicar para todo mundo imediatamente. Igual ao vivo, né? Então assim, foi muito trabalhoso. Em alguns casos, é gratificante você ensinar. Eu brinco que ensinar para quem quer aprender é gratificante. Agora, ensinar para quem não está para a situação, por exemplo, a gente tinha que ensinar muitos funcionários. E aí, quem contrata uma assessoria, quem contrata uma agência é o dono da empresa, né? E às vezes você tem que ensinar para o funcionário dele que não quer estar naquele lugar. Então, o mais difícil dentro do processo todo é você colocar na cabeça de uma pessoa que não está contratando aquele serviço que ela precisa aprender aquilo. Que ela precisa estar atualizada, mesmo sem ela querer, para manter o trabalho dela, para fazer aquela empresa ter frutos. E empresa hoje, a maioria da gente, mesmo estando tudo muito atualizado, muito online, a gente precisa de um ser humano ali ainda por trás, né? De um pedido de um iFood, para conferir, separar a compra, para alguém levar, entendeu? Ainda existe muito do humano por trás disso. E é preciso repensar muito a forma da entrega, porque às vezes o seu sistema é maravilhoso, mas o humano por trás daquilo não é tão maravilhoso assim. Não, e o que você falou é muito interessante, porque a gente, como empreendedor, a gente precisa realmente ser o coach do funcionário, porque a gente tem que implantar na cabeça dele a nossa ideia, a nossa ideologia, o que a gente quer para a empresa, e fazer ele acreditar e vestir aquela camisa também. É muito do que o síndico passa hoje, né? Sim. O síndico hoje, ele vende a ideia dele de evolução de um condomínio para quem está morando ali dentro. E se o síndico ele não é atualizado com as coisas do momento, ele acaba não trazendo o diferencial de uma pessoa que recolhe o óleo e esse óleo é descartado coerentemente na natureza. Porque assim, tem hoje muitas facilidades dentro do condomínio que traz soluções para o síndico que ele não precisa sofrer, né? Se ele não se atualiza, ele não participa disso e o condomínio dele logo é prejudicado, né? E é uma área que o dono quem está dentro da casa dele não quer pensar nas soluções para o condomínio. Sim. Ele quer que venha até ele. Sim. Então, o dono da empresa que é o do condomínio, ou é uma empresa de zeladoria e segurança que pensa à frente, ou é um síndico que ele está apto para procurar essas empresas que já trazem essa inovação. Então, teve uma reunião que eu participei com a Selva que eles falaram, tem drone fazendo a ronda eletronicamente. Aí eu falei, gente, isso é muito evolutivo, né? Porque assim, para saber que da onde a gente saiu para onde a gente está, é uma evolução, limite, né? É uma evolução muito grande. Hoje, para a área de segurança, né? Eu posso falar com propriedade do assunto, porque eu sou consultor da área de segurança e eu falo, o mundo da segurança está evoluindo muito rápido, do tal ponto de como se fosse um celular. Hoje sai um lançamento de uma marca de celular, daqui 3, 4 meses ela já lançou outra versão. Então, nós tivemos recentemente um lançamento da Tag, que era a entrada de controle de acesso mais chique. Super. 6 meses depois tinha biometria. Daqui a pouco reconhecimento facial. Agora já tem o reconhecimento facial. Não, eu vi que na pandemia teve muita agregação nesse setor, né? Sim. E assim, a pessoa media a sua temperatura corporal sem tocar aparelhos. Em você, com aparelhos. Era uma coisa bem assim. Antigamente, colocava-se dentro de condomínio, vamos colocar cerca elétrica no condomínio inteiro. Hoje não se usa mais. Hoje os clientes querem um sistema de câmera que é trabalhado por linha virtual, que se alguém passar naquele perímetro, a câmera gera um disparo de alarme, gera um pop-up na tela do operador que está lá na central de monitoramento. É coisa de outro mundo. Sim. Então, o ladrão está evoluindo também? Também está. Ele vai aprender, porque ele vai lidar com isso. Ele está aprendendo a camuflar isso. Então, mas ladrão quer facilidade.
Você entendeu? Sim. Só que eles estão... Com certeza, ele vai optar aí para entrar num lugar, numa residência, num condomínio que tenha cerca elétrica do que na que tem a câmera ali. Está num crescimento muito grande, né? Avassalador aí a parte de segurança eletrônica. Até uma pergunta que eu fiz outro dia para um entrevistado aqui foi sobre a portaria remota. Falei, e aí, cara, explica para mim, veio para ficar? Ou é só um momento de transição da pandemia? E aí, Lívia, veio para ficar ou é um momento de transição? Eu faço para você essa pergunta. Não, Agora eu vou pegar na calça curta, hein? Ela não, ficou até aqui, travada, suspirou aqui, fundo, não, né? eu já estava me preparando para responder. Eu tenho certeza que ela veio para ficar, sim. Só que eu acho que nem todo condomínio pode receber uma portaria desse tipo. Tem condomínio que tem uma demanda muito grande de prestador de serviço, de visita também. Tem condomínios muito grandes que fica difícil você atender com uma portaria remota. Então, por isso que hoje eu trabalho com os dois lados, tanto a portaria remota quanto a portaria presencial. Porque tem condomínio que exige. Então, eu acho que você tem que trabalhar de acordo com a necessidade do cliente. Tem condomínio que realmente não tem necessidade de você ter um porteiro ali. Ele é fácil de lidar, a administração dele é tranquila. Não tem muito prestador de serviço, que isso faz muita diferença ali na dinâmica diária do condomínio. Então, dá para você ter a portaria remota. É tão segura quanto a portaria presencial. Ali você vai ter um controlador de acesso olhando para o seu condomínio todos os dias, diariamente, o tempo todo. A diferença é que ou ele está lá dentro do condomínio ou ele está lá na base, mas nem todo condomínio atende, né? Dá para você colocar esse tipo de serviço. Então, por isso que a gente trabalha com todas as vertentes. Eu falo, né, que condomínio, para se estudar ele para um sistema de segurança eletrônica, são vários pilares. Sim, você tem que entender realmente de segurança. Sim. Porque não basta você chegar lá e falar assim, eu quero uma portaria remota. Não, mas espera aí, a gente precisa fazer uma avaliação do que o seu condomínio necessita. Tem que avaliar a idade de pessoas que moram dentro do condomínio, se vão ter facilidade com tecnologia. De lidar com isso. Tem que avaliar a quantidade de crianças que tem dentro do condomínio, que pode ter uma evasão de uma criança e muitas das vezes não segurar no controle. Então eu tenho que avaliar N coisas dentro de um condomínio para me falar, puxa, lá é seguro, posso colocar uma portaria remota lá que vai fluir legal. Não posso colocar. Antigamente tinha-se uma visão, eu tenho um condomínio até 60 unidades, encaixa perfeito. Não, hoje tem condomínio aí, eu sei que a Selva tem condomínio hoje, que tem mais de 400 unidades. E a portaria remota e 500 prestadores de dia tocando interfone e funciona perfeitamente. Só que teve um estudo por detrás para que aquilo funcionasse. De uma forma geral, a gente segue essa linha, mas tudo tem a sua particularidade. Cada condomínio tem a sua particularidade. Então, por isso que realmente a gente precisa ir lá, avaliar certinho, ver qual a necessidade do condomínio, o que os moradores, qual o perfil de morador que tem ali naquele condomínio, o que os moradores esperam da zeladoria, né, que vai estar por ali, para assim a gente direcionar. Então, por isso que tem mercado para ambos os lados. Mas lógico que a gente não consegue fugir da tecnologia. Ela tá aí, veio para ficar realmente, e ela só tende a evoluir, com certeza. Eu acho que a tecnologia ela veio para agregar. Sim, para agregar, não para substituir. No nosso caso de zeladoria, segurança, realmente não tem como a gente substituir. A gente realmente depende do ser humano. Sim. Né? Não tem como ser 100% eletrônico, né? Tem que ter ali aquele olhar mesmo humano, né? Por trás daquela câmera, né? Mas ela tá aí para agregar e para facilitar o nosso dia a dia. Às vezes a gente tem um perímetro muito grande para fazer ronda, que o drone funciona muito melhor, muito mais ágil, rápido, né? E muito mais eficiente. Então a gente tem que avaliar, não tem um outro perímetro que a moto é mais interessante, ou a bicicleta, e aí por aí vai. Cada condomínio tem a sua particularidade. Eu tenho 2 dicas para você, meu amigo síndico. Primeira dica: não peça para o prestador de serviço mandar para você uma proposta sem fazer visita no teu condomínio. Com certeza. Sabe por quê? Isso é um Porque erro. Você está trazendo para você uma confusão tão grande. Mas o meu condomínio é uma torre só tem 19 apartamentos. Tá bom. Só que você não, o prestador de serviço não sabe a particularidade do teu condomínio. Muitas vezes, num bate-papo com você, ele tem coisa muito melhor para te oferecer do que ele mandando somente uma proposta. Com certeza. Então,
Comece a escutar melhor seu prestador de serviço, que as coisas vão fluir melhor. Uma dica para você. 2, você, meu amigo porteiro, que também assiste a gente. Tem muitas pessoas que assistem o nosso podcast, tem porteiro também. Meu amigo, se atualize. Sim. Se atualize. A gente está com uma deficiência Porque enorme no tem mercado de pessoas capacitadas. Muita vaga de emprego aberta na Sim. área de zeladoria que não tem profissional capacitado para trabalhar. Isso não é só na Selva, isso é em N empresas que estão à procura de pessoas capacitadas no mercado e não tem. A famosa atualização. Você entendeu? Então, ó, a palavra da Dani então vai ser? Atualização. Atualização. Atualiza, rapaz. Estuda, Ó, né? Olha, o pessoal, parece... Mas já estamos chegando nos finais, hein? Olha do só. do bate-papo. Eu nem vou contar pra vocês como que a gente começou. Começou. Nossa. Eu vou pedir pra ele colocar erros da gravação. Isso, final making off. Lívia, qual é a dica maior que você dá para quem quer entrar no mundo do empreendedorismo? Eu acho que primeiro a pessoa, ela precisa estudar muito e entender o que é ser empreendedor. Porque muita gente acha, né, tem a ilusão de que empreender é ganhar dinheiro mais fácil, é ter liberdade, é ir trabalhar a hora que quer, quando quer, não ter chefe no pé. E na verdade é totalmente oposto. Eu acho que a pessoa ela precisa saber o que ela quer. Ah, eu quero trabalhar em tal ramo. Tá, o que eu preciso fazer para começar? Então, estudar sobre o ramo dela e realmente procurar adquirir conhecimento para poder começar algo de fato com segurança e sabendo o que está fazendo. Com autonomia, com realmente conhecimento mesmo de que é ser empreendedor. Empreendedor não é não ter chefe, né? Na verdade, eu acho que a nossa cobrança é muito maior do que se tivesse um chefe. É o que você falou, tem horas que a gente está de madrugada olhando o telefone, vendo o que está acontecendo, se atualizando, vendo, porque às vezes durante o dia não dá tempo. Então, você precisa estudar. Eu acho que é o essencial, eu acho que como para tudo, né? É a gente estudar, procurar ter conhecimento para ter base, para a gente começar fortalecido. Eu penso muito nisso também. Eu penso que a pessoa ela tem que... Esse papo de que eu faço o que eu gosto para fazer bem, não existe. Você tem que achar aquilo que você combina. Como é que é? Mindset. O teu mindset, você tem algo de melhor dentro de você. Eu, por exemplo, eu tenho área comercial, eu gosto muito da área comercial. Eu tenho traquejo pro negócio. Eu gosto de cachorro. Monta um pet shop. Mas eu acho que, sinceramente, não basta você gostar de algo, porque ser empreendedor é muito além. Hoje em dia não, né? Sempre foi. No Brasil é muito difícil você empreender. Não Sim. basta você gostar daquilo, porque você empreender, você vai ter que passar por todas as áreas da Calma aí, empresa. Dani, vai chegar no CFF. Não é Vai só... escapar, não. Por exemplo, quem gosta de cachorro, lavar o cachorro ali. Não, ele vai ter que ser atendente, ele vai ter que ser do marketing, ele vai ter que ser do fiscal, ele tem que ser tudo. Então, vai muito além. Por isso que a gente precisa estudar muito para conseguir. Né? Eu acho que é válido essa questão de você ser um funcionário hoje 4.0, né? Dessa era que é múltipla função. Só que eu também venho de uma linha que eu defendo muito quem é tudo para todo mundo acaba não sendo nada para ninguém. E, infelizmente, tem o ônus e o bônus, né? A internet, ela veio para facilitar a vida, mas ela veio para deixar muita gente sem denominador, sem direcionamento, sem objetivo. Então, hoje você faz um curso de R$39 e você acha que você já é expert naquilo. Então, a minha dica é se aprofunde, seja especialista na sua área, porque não basta você ser comercial, ou você gostar, ou você estudar. Porque você pode estudar tudo, mas você ser raso em tudo. Então, ser profundo naquilo que você se desempenhou a ser, ser profundo naquilo que você deseja ser, você vai ter uma autoridade naquele assunto para realmente levar soluções que tragam resultados para aquela pessoa do outro lado que está buscando uma solução com você. Então, assim, escolheu ser síndico,
vai para todas as diretrizes, estuda todos os prós, os contras, porque uma empresa, ela é feita de tudo, menos de estrutura, né? Ela é feita de pessoas, ela é feita de negociações, ela é feita de comunicação, mas assim, se aprofunde naquilo que você deseja para levar para outra pessoa, porque ser raso no mundo de hoje é muito ruim, né? Porque tem tanta gente que fala assim, nossa, eu tenho 50 cursos, fiz 50 lives, lembra que na época da pandemia era uma live todo dia, tinha 50 lives, você tinha um assunto, você podia se especializar, porque era uma aula todo dia. De horas. Só que assim, quem é tudo para todo mundo acaba não sendo nada para ninguém. Então assim, qual é o diferencial? Por que eu tenho que comprar com aquele síndico e não com o outro? Por que eu tenho que comprar com a Selva e não com as demais empresas de zeladoria? Qual o seu diferencial hoje? No que você é bom? Qual é a sua especialidade? Então assim, se especialize. Eu acho que quando você se especializa e vira um doutor naquela área, ninguém tira de você o seu mérito, ninguém tira de você aquilo que você veio ser no mundo, que é a sua missão de vida, o seu propósito, entre outras coisas. Tá vendo, gente? Por isso que ela é marketing. Tá vendo, gente? Por isso. Inclusive, você aí do outro lado, que precisa de um Media Kit, de uma apresentação comercial, chama a gente. Vendendo seu peixe, isso Tá aí. vendo? Lívia, literalmente. Esse é o quadradinho agora, né? É, Que para vender deixo- o peixe. Venda o seu peixe. Venda o seu momento, a tua empresa, faça o seu portfólio funcionar agora. Tudo que você aprendeu lá na sua mentoria, né? Nossa, agora você é- quer me colocar, agora é né? hora de- Em xeque na agora, frente- prova final. Na frente da professora. Na hora do Pra TCC. gente. É hora do TCC. Pessoal, a Que hora isso, que eu Heitor? apagar a luz, eu quero ouvir o que a professora ali vai falar. Ai, meu Deus. Se o papo não foi bom, eu falo pra vocês aqui de novo. Eu ligo tudo de novo. Mas que eu falo. Vai lá, Lívia. Vende seu peixe. Não, você que quer, né, que você está buscando segurança para o seu condomínio, que você está buscando uma empresa que olha para esse lado humano do colaborador ali dentro do seu condomínio, uma empresa que trabalha com excelência, uma empresa que já é renomada, né, no mercado, a gente já está aí há mais de 16 anos, então entre em contato com a gente tem todos os serviços, né, da área de zeladoria patrimonial, agora a gente está aí forte nessa área de portaria remota também, controle de acesso remoto e câmera, alarme, monitoramento, enfim, a gente tem tudo ali para deixar o seu condomínio seguro realmente e vai ter uma empresa realmente bem eficiente que vocês vão poder contar aí diariamente, porque eu acho que o nosso serviço vai além realmente. Vai além do porteiro ali dentro do condomínio. A gente tem um diferencial, a gente não é à toa, né? Que acho que, não me gabando, mas somos uma das maiores empresas aqui do Vale do Paraíba. E explodiu na pandemia, né? Então, É um a gente teve que momento de contar explosão. muito com o marketing e a gente teve que montar uma estratégia muito grande para poder virar esse jogo aí. Porque não foi fácil, não. Essa parte da pessoa dentro do condomínio foi muito difícil. Os síndicos estavam bem relutantes. Então, a gente virou a nossa rota, fomos muito para a área da portaria remota, né, da parte de tecnologia, investimos muito nessa área. Então, hoje a gente tem uma tecnologia de ponta trabalhando aí dentro dos condomínios, na parte de portaria remota. Então, a gente conseguiu equilibrar as duas áreas, né? Porque anteriormente a gente tinha, a nossa forte realmente era a zeladoria, o CA ali, o controlador de acesso dentro do condomínio. É o forte ainda. Não, sim, mas eu acho que hoje a gente já está portaria conseguindo virtual equilibrar. É 10% da tua empresa. Não, tem um pouquinho mais. Tem um pouquinho A gente mais? abriu recentemente em Caraguá, lá tá bem forte também, então a gente está conseguindo pegar o litoral norte ali, era bem deficiente, né, nessa área, então a Onde gente fica está suas conseguindo bases equilibrar. de atendimento? Hoje a gente tem a matriz que é aqui em São José, né? Então a gente tem a base da operacional que é ali na Rua Guanahani, né? A nossa base bem antiga. Tem a base administrativa no Aquários. A gente tem uma unidade em Taubaté e agora recentemente abrimos em Caraguá para cuidar ali todo o litoral norte. Bacana. E tem o melhor consultor de segurança da região, gente. Liga lá que vocês vão ser atendidos por ele. Com Não certeza. vou falar quem é, mas só para te deixar curioso. Liga lá, viu, gente?
Dani, vende seu peixe pra gente, Dani. Ai, eu não venderia meu peixe, mas eu convidaria todo mundo a olhar para a imagem de uma maneira diferente. Porque embora as pessoas achem que tem a ver com moda, com a vestimenta, com a roupa, é muito mais do que isso. As pessoas levam de 5 a 30 segundos para julgar a sua imagem. Então, assim, se a sua imagem ela não está... Tô arrumada na postura aqui. É, né? Você está sendo analisado. Se a sua imagem ela não está voltada para aquilo, então assim, você vai num restaurante, você nunca viu aquela pessoa, mas se o cabelo dela tá encebado, você faz julgamentos muito terríveis de uma pessoa que você nunca viu. Assim é com cheiro, com odor, com posicionamento, com um português errôneo. Então, assim, eu convidaria você, antes de querer comprar, estar realmente aberto a olhar para a sua imagem de uma maneira mais convidativa, de uma maneira onde você pudesse se melhorar como pessoa, ser humano, né? Porque é isso que a gente vende em primeiro lugar, porque nós não somos a nossa profissão. Então, a primeira coisa que a gente vende para uma outra pessoa é o nosso lado humano e se estabelecer, sabe? Como o profissional que a gente precisa ser. E aí, através disso, se valer das ferramentas de marketing, de imagem, para que você construa a totalidade, tanto do humano quanto do profissional juntamente, e leve a mensagem que você veio contar no mundo. Então, independente disso, que você procure empresas que sejam reais, de empresas que realmente estejam preocupadas com os seus resultados e não em pegar o seu dinheiro. Bacana, pessoal, tá vendo? Pessoal, Lívia, vamos lá. Qual que é a tua palavra? A da Dani é? Atualização. Da Lívia? Ai, agora você me pegou, né? Deixa eu pensar aqui. Não, eu acho que é excelência. 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 Eu acho que o zelo tem muito a ver com excelência. Excelência é uma das diretrizes Sim. da tua empresa, né? Sim, sim. Tá vendo, pessoal? Eu conheço um pouquinho daquele povo lá. Pessoal, voltando pra mim aqui. Ailton, estou presenteando as duas, tá? Com o teu livro. Eu tô deixando o da Dani, deixa eu virar lá para elas mostrarem. E agora tô deixando o da Lívia também. Obrigada. Presenteando como o Dia da Mulher. Tá bom? Obrigadão. Se sinta presenteada pelo teu cliente. Olha só. Tá bom? Pessoal, o bate-papo foi legal. Gostei do bate-papo, acho que deu muita dica. Fica agora a vocês, síndico, empreendedores, que vá atrás da Dani lá, perturba a cabeça dela, briga. Faz ela pensar. Fala que você escutou na conexão, ela vai te dar um Chama no descontinho. inbox do Instagram que eu tô lá. Viu? Isso. O E meu nome é o mesmo que aparece aqui, ó, no headset. a questão é simples, gente. Faça da tua imagem hoje. Eu falo, há 2 anos atrás, eu comecei a trabalhar com esse negócio de live, podcast, esse tipo de coisa. Eu falei, nossa, é interessante. Só que eu não tinha algumas habilidades ainda pro negócio. Passei lá pela Dani também, gente. A Dani deu umas dicas lá e fluiu. Olha pra você ver, hoje eu tenho um podcast da hora. Renomado que explode. Então deu certo. Meu amigo Ailton também tá lá. Lívia tá lá. Guilherme tá lá. Guilherme, meu Deus do céu. Guilherme foge. Se ele vê isso aqui, ele sai correndo. Pra doutrinar o Guilherme, você tem que Mas ser muito ele bom. já faz stories. É verdade. Tá vendo? vendo como a gente vai evoluindo, E né? eu vou te falar, viu? É um marqueteiro que não tem igual. O menino é bom. Aprendeu Guilherme. comigo, viu? Aí, ó. Tá vendo? Você tá pensando o quê? Guilherme, quero ser aqui, cara. E aí? Quero ver se você tem coragem de encarar o que a Lívia encarou aqui hoje. Olha, vou falar. Quero ver se você tem coragem. A gente ajuda. Vem junto, Guilherme. Boa. Tá, joia? Pessoal, muito obrigado para quem ficou comigo até agora. Eu agradeço muito a sua atenção. Os próximos podcasts vai vir com os temas mais legais aí. E esse mês todo a gente vai falar sobre as mulheres empreendedoras, como que as mulheres trabalham dentro de condomínio. O papo é a mulherada esse mês. Vamos dar ibope para as mulheres aí. Um abraço para minha esposa lá que está lá em casa também esperando. Feliz Dia das Mulheres. Tô chegando, calma. Pessoal, meu muito obrigado a todos. Até mais e até o próximo podcast. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada, Cléber, pela oportunidade. Boa noite para vocês. Valeu, tchau, tchau. Tchau.